Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e agora a gente vai demonstrar o lema enunciado no INMEF 160. A gente vai utilizar os resultados monotonicidade dos limites de sequências, limite de sequência constante, a proposição do INMEF 89 e os lemas dos INMEFs 152, 156 e 158. Você encontra mais sobre esses assuntos na descrição. Seja um H real positivo e G uma função que vai dos reais positivos nos reais, onde g de x é igual a 1 mais 1 sobre x elevado a hx para todo x real positivo. Sejam x e y reais positivos, tais que x é menor do que y arbitrários. A densidade dos racionais nos permite pegar racionais L e T, de modo que L está entre x e y e T está entre L e y. Como L é menor do que T, pelo que a gente viu no INMEF 156, segue que 1 mais 1 sobre L elevado a L é menor que 1 mais 1 sobre T elevado a T. Como H é positivo e função potência é estritamente crescente, segue que 1 mais 1 sobre L elevado a L elevado a H é menor que 1 mais 1 sobre T elevado a T elevado a H. Daí, pela propriedade de potência, a gente tem que 1 mais 1 sobre L elevado a HL é menor que 1 mais 1 sobre T elevado a HT. Agora, seja Rn uma sequência de racionais, tal que limite de Rn é igual a x e 0 é menor que Rn, que é menor do que L, para todo n natural. Como Rn é menor do que L, com um argumento semelhante ao anterior, a gente vê que 1 mais 1 sobre Rn elevado a HRn é menor que 1 mais 1 sobre L elevado a HL para todo n natural. Assim, pela monotonicidade dos limites de sequências, segue que limite de 1 mais 1 sobre Rn elevado a HRn é menor ou igual a limite de 1 mais 1 sobre L elevado a HL. Como visto no INMEF 158, G é contínua. Daí, como o limite de Rn é igual a x, pela continuidade via sequências, vista no INMEF 89, segue que limite de Grn é igual a g de x. Mas g de Rn é 1 mais 1 sobre Rn elevado a HRn, e g de x é 1 mais 1 sobre x elevado a hx. Daí, 1 mais 1 sobre x elevado a hx é igual a limite de 1 mais 1 sobre Rn elevado a HRn, que, por sua vez, é menor ou igual a limite de 1 mais 1 sobre L elevado a HL. E como o limite de constante é a própria constante, esse último limite é igual a 1 mais 1 sobre L elevado a HL. De forma análoga, a gente verifica que 1 mais 1 sobre T elevado a HT é menor ou igual a 1 mais 1 sobre y elevado a HY. Ou seja, a gente tem 1 mais 1 sobre x elevado a hx menor ou igual a 1 mais 1 sobre L elevado a HL e 1 mais 1 sobre t elevado a ht menor ou igual a 1 mais 1 sobre y elevado a HY. Agora, a gente vai viajar um pouquinho ao passado e lembrar que 1 mais 1 sobre L elevado a HL é menor que 1 mais 1 sobre T elevado a HT. Agora, 1 mais 1 sobre x elevado a hx é g de x, e 1 mais 1 sobre y elevado a hy é g de y. Ou seja, x menor que y implica g de x menor que g de y. Portanto, g é estritamente crescente, que é o que a gente queria demonstrar. Vamos fazer uma pequena revisão? Bem, h é um número positivo qualquer e g de x é 1 mais 1 sobre x elevado a hx. Sendo x e y elementos do domínio de g e x menor que y, a gente tomou L e T racionais com x menor que L, menor que T, menor que y. Como L é menor que T e a sequência que define o número de Euler é crescente quando aplicada a números racionais, 1 mais 1 sobre L elevado a L é menor que 1 mais 1 sobre T elevado a T. Aplicamos isso à função potência, que é crescente, de expoente h.
E, ao menos para racionais, a gente já tem que a função g é crescente. Agora, novamente usando a densidade dos racionais, a gente tomou uma sequência Rn de racionais, todos menores que L, convergindo para x. Com a argumentação que a gente fez para racionais, 1 mais 1 sobre Rn elevado a h Rn é menor que 1 mais 1 sobre L elevado a h L. Então, o limite de um é menor ou igual ao limite do outro. Com Rn convergindo para x e g sendo contínua, g de Rn converge para g de x. Ou seja, limite de 1 mais 1 sobre Rn elevado a hrn é igual a 1 mais 1 sobre x elevado a hx. O limite de constante é constante. Então, 1 mais 1 sobre x elevado a hx é menor ou igual a 1 mais 1 sobre L elevado a hl. Fazendo contas semelhantes, a gente verifica que 1 mais 1 sobre t elevado a ht é menor ou igual a 1 mais 1 sobre y elevado a hy. Juntando as três desigualdades que a gente conseguiu, a gente tem que g de x é menor que g de y. Como a gente iniciou com x menor do que y, isso significa que g é estritamente crescente, que é o que a gente queria demonstrar. No próximo InMath, a gente vai ver potência do número de Euler como limite.